A aposentada Elizabeth Arrabaça deve passar por exame hoje e amanhã na penitenciária feminina de Votorantim. Seguinte, vamos direto com a nossa repórter Ludmila Osório, que tem mais detalhes para a gente saber quais são esses exames, que exame que ela deve ser submetida. Já tem essa informação aí, Lud? Boa tarde para você. Oi, Pagliani, boa tarde a você, boa tarde a todos. O advogado que defende Elizabeth, Bruno Ribeiro, não disse quais exames, apenas que a Justiça tinha determinado a realização dos exames. De acordo com o relatório da penitenciária, a Elizabeth permanece na enfermaria da unidade prisional, fazendo uso de medicamentos que foram prescritos e entregues a ela. Ainda segundo o documento, olha só, não houve o envio de novos medicamentos até o momento. Elizabeth passou por exame de coleta laboratorial hoje e amanhã e tem consulta com um médico clínico geral. Quando a Elizabeth foi transferida para a penitenciária de Votorantim, ela informou ao médico do presídio que tem diverticulite, doença de Parkinson, osteoporose, labirintite, cisto renal, hipertensão arterial e uma fratura na vértebra T2. A Elizabeth, então, está alojada na enfermaria da unidade, fazendo uso de medicamentos contínuos. Segundo o presídio, o estado de saúde dela é bom e com sinais vitais dentro da normalidade. Por causa da pouca mobilidade, a Elizabeth está fazendo uso de uma bengala. O doutor Bruno disse que se Elizabeth permanecesse na enfermaria, ele não iria pedir a transferência dela para a penitenciária de Tremembé, já que ele teme pela segurança da cliente. Então, ele queria que ela permanecesse ali na enfermaria da unidade e que, se não foi possível, ele vai pedir a transferência para Tremembé. A Elizabeth está presa desde o dia 6 de maio, teve a preventiva decretada no início do mês. Ela já passou por 3 penitenciárias diferentes. A primeira, quando saiu daqui da delegacia onde nós estamos, presa, ela foi levada para a cadeia pública de São Joaquim da Barra. Depois para a penitenciária feminina de Mogi Guaçu e atualmente está presa na penitenciária feminina de Votorantim, onde está, como a gente disse, na enfermaria. A Elizabeth, junto com o filho Luiz Garnica, o médico, são acusados da morte da esposa de Luiz, a Larissa Rodrigues, professora de Pilates. Ela foi morta no dia 22 de março no apartamento que o casal morava na zona sul de Ribeirão Preto. O exame toxicológico apontou que a causa da morte de Larissa foi envenenamento por chumbinho. Elizabeth também é suspeita da morte da própria filha, Natália Garnica. Ela morreu em fevereiro deste ano. Foi realizada a exumação do corpo dela e também foi comprovado que Natália morreu envenenada com chumbinho. E mais recente foi feita a exumação da cachorrinha Babi, que morava com Elizabeth, e existe a suspeita que a Babi também tenha sido envenenada, mas ainda não tem o resultado do laudo, já que o corpo da cachorrinha foi exumado e deve ser feito os exames aí nos próximos dias, Pagliani. Pois é, o restos mortais da Babi foi enviado ontem para São Paulo, ontem quarta-feira, né? O caso da Elizabeth, você vê, já está passando por exames aí, toda aquela estratégia, né, Lud? Desde o começo foi se moldando a defesa de acordo com as coisas que foram aparecendo, como foram aparecendo em esquema de avalanche. Os advogados rapidamente estavam ali, sabendo até pela imprensa, até por nós aqui, que dávamos, né? Você trazendo a informação, a gente aqui no Cidade Alerta trazendo a informação, sempre em primeira mão, se não de forma exclusiva, e os advogados eram surpreendidos com essas notícias que a gente estava dando. E aí, aos poucos, eles foram moldando o esquema de defesa que eles precisavam fazer. E ficou, em um determinado momento, até claro, vamos jogar tudo na Elizabeth, porque ela é doente. Ela precisa de cuidados especiais. Então, tudo isso foi canalizado. Vamos livrar o Luiz, vamos cair na Elizabeth. E são as estratégias que eles vão trazendo. Só que para a Justiça tem lá as suas provas de manter os dois presos. Então, agora que está nessa questão, vai se provar se realmente ela tem todos esses problemas aí? Porque nessas horas, cometer o crime, todo mundo comete. Todos os caras que cometem os crimes vão lá e cometem, né? Tá até falando com
com alguém que eu conheço lá dentro de penitência. Ih, Paglema, aqui tem um monte que fala que é louco. Tá lá preso. Não é tão simples assim ficar, não, eu tenho problema, tem isso, tem aquilo. Tem que ficar comprovado, gente, de verdade. E aí, quando uma pessoa dessa vai presa, ela procura a doença até das 5 vidas que ela já viveu no passado, né? Não nessa, nas 5 vidas, para justificar para o juiz, ó, tenho tudo. Mas se estivesse na rua não teria nada, né? Então, assim, vamos deixar cientificamente as coisas acontecerem. Defesa fazendo o trabalho dela, a gente mostrando a realidade e a justiça falando assim, tá bom, já que vocês estão falando que é doente, então prova pra gente que está doente, porque por enquanto vão ficar presos. Essa é a história. E a gente acompanha então o resultado da Babi para saber se mais um ser foi envenenado ou não. Obrigado, Lud, pela informação. Daqui a pouco você volta com mais detalhes aqui no nosso Cidade Alerta.